Agora vamos falar da proposta de um novo pacto federativo apresentado ao Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, que deve extinguir 34 municípios aqui do estado. E esse é um dos nossos assuntos agora, na entrevista aqui do Jornal do Meio Dia, com o presidente da Associação Mato-Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, as autoridades aí econômicas do governo Bolsonaro podem até recuar um pouquinho nessa proposta de extinguir, porque aqui em Mato Grosso são mais de 30. No Brasil todo seriam mais de 1.250 municípios. Exatamente. Né? Que arrecadam muito pouco e que tem um número muito pequeno de habitantes. Atinge, nesse total de mais de 1.200 municípios do Brasil, atinge uma população em média de 4 milhões de habitantes, somando toda a população desses municípios. Na verdade, a proposta é o seguinte: municípios com menos de 5 mil habitantes que não apresentarem até 2023, com as receitas próprias, 10% da receita total, deverão ser anexadas a algum outro município, né? E considerou, nessa cesta dos tributos da receita própria, só apenas o ISS, que é sobre prestação de serviços, o IPTU, né, que é o Imposto Imobiliário, e o TBI, quando tem transação comercial de imóveis. Se você pegar municípios com apenas 5 mil habitantes, né, são municípios que não têm muito prestador de serviço. Então, o ISS, esse imposto, é muito pequeno a arrecadação. Você pega municípios pequenos, menos de 5 mil habitantes, o IPTU também é pequeno o valor da arrecadação, porque são poucas unidades, né, poucos lotes, poucas casas que tem naquele município. Mesma coisa também o ITBI, não tem muita comercialização de imóveis. O senhor se refere a todo esse gasto do município, que é baixo. Agora, o que a população, na verdade, pergunta e indaga mas e os chamados cabides de emprego, que às vezes o município, que é muito pequeno, tem município aqui no estado que tem menos de 1.000 habitantes. Isso daí não reduziria justamente essa velha prática, presidente? Não. Acoplando esses pequenos municípios a outros maiores? Não vejo. Se você fizer na ótica do estado de Santa Catarina, que a cada 7, 8 quilômetros tem um município, até que essa lógica lá pudesse... Mas no caso específico de Mato Grosso, nós temos, por exemplo, o município de Rondolândia. Você tem que ter em Rondônia para poder chegar a Rondolândia. Vai ser anexado aqui município, a Alta Floresta, a Aripuanã. Quantos quilômetros tem de Rondolândia a Aripuanã? Não tem época que nem consegue transitar entre Aripuanã e Rondolândia. E temos outros municípios na mesma situação, distantes. Agora não pode se esquecer também, presidente, de que há alguns anos atrás teve uma farra enorme de criação de novos municípios, mais de 40, né? Municípios que não tinham condições de se manter. É preciso também se reconhecer isso. Exato, mas se você pegar todos, veja bem, inclusive nós defendemos aqui, eu quero aqui colocar publicamente que eu defendo, né, a manutenção dos 34 municípios e aqui no Mato Grosso a criação de novos municípios. Não, e ainda tem mais isso. Entendeu? Estão querendo aí criar mais de 20 municípios. Mas, sim. Bom, mas para a MM é bom, não, né? Porque, não é porque questão, se acaba os municípios, diminui a mensalidade. Não é questão da MM. Vai você morar lá em União do Norte, que tem 12 mil habitantes e que está a 100 quilômetros da sede do município. É 12 mil habitantes, entendeu? Com a receita que o município recebe. Vai você querer morar num município distante de outros, distante da capital, e falar em deixar de ser município, que você, mal ou bem, uma estrutura municipal na cidade, ela leva serviço de saúde, ela leva serviço de educação, ela leva conservas. E muitos desses municípios também que são criados, presidente, têm por trás disso interesses eleitorais. Não, mas deixa eu colocar para você, vamos esclarecer. Olha, veja bem, todos os municípios do Mato Grosso que recentemente foram criados, Lúcio, eles melhoraram muito depois que passou a ser município. A qualidade de vida, de investimentos públicos, melhorou muito, nem se compara. Eu defendo a criação de novos municípios de Mato Grosso,
mas com critérios técnicos, não como foram criados no passado, com critérios políticos, com intenção de ter lá mais cabos eleitorais, etc. Então tem que estipular um número X Não, de e a PEC também vai corrigir isso. Eles vão colocar critérios mais rígidos para se criar novos municípios. Não, lá está vetando a criação de novos municípios. A veta? Veta. E aí, Porque nós... tinha uma versão de que teria critérios mais rígidos. Veta. No caso de Mato Grosso, tem aí 4, 5 distritos que têm condições extraordinárias de virar um município. Entendeu? Com o Pacto Federativo que aí está, Lúcio, o município sede não dá conta de atender os distritos, porque nós recebemos a menor parte do que se arrecada no Brasil. Agora, o que é preciso fazer, e aí tem que colocar muito claro, que quando coloca que não tem nem 10% da arrecadação com as receitas próprias, é porque também o governo não considerou outros tributos. Por exemplo, o ICMS é o imposto estadual e municipal, e ele não colocou nessa cesta de tributos para poder medir se o município alcança 10% daquilo que tem na economia, na receita total. Vamos então aqui ao WhatsApp do Jornal do Meio-Dia. Tem pergunta, tem participação do nosso telespectador. Boa tarde, Nayara e Lúcio. Tem que diminuir os municípios de Mato Grosso, sim. Municípios como Santo Antônio não se sustenta, ainda fica dando trabalho para os municípios grandes como Cuiabá. Exemplo na área da saúde, é o Daniel do CPA 4. No caso, Santo Antônio não entraria, ter mais de 5 mil, né? Sim. Mas isso que o Daniel colocou, pontuou principalmente na questão da saúde, é uma realidade. Municípios pequenos que não têm a estrutura de um grande município. Então, acaba que a população acaba buscando atendimento em outros municípios e gerando um gasto também para o outro município. Não, isso é muito... Temos que desmistificar um pouco. Ninguém vem do município do interior para cá, para Cuiabá, sem a devida regulação. E tem as PPI que negocia. Por exemplo, o paciente vem lá por exemplo, meu município de Hortelândia para Cuiabá, tem uma receita por conta desse paciente que vem para cá. Ele não vem de graça. Agora, o que é que o valor que é pago hoje, que é remunerado pelo governo federal, que é muito pequeno, não cobre as despesas daquele tipo de atendimento que vai ser dado ao paciente. Agora, o caso de Santo Antônio é um caso pontual. Está próximo de Cuiabá, muito colado em Cuiabá, tem um problema pontual de gestões passadas que levou o município ao caos. Mas nós temos municípios pequenos muito distantes. E se você tira o poder público de lá, entendeu? Se hoje ele já tem dificuldade no atendimento do serviço público, principalmente da área da saúde, educação, imagine se você tirar o poder público de lá. Isso não quer dizer, e aí eu quero ter nesse pacote medidas de redução de despesas, por um lado, como reduzir as despesas, diminuir o duodécimo das câmaras, de repente salário de vice-prefeito que não trabalham, ganha sem trabalhar, determinar a quantidade de secretarias, exigir do gestor uma eficiência na cobrança dos impostos próprios, tipo IPTU, ITBI, ISS, entendeu? Fazer com que ele, de fato, aumente as suas receitas próprias, tem que ter, nós defendemos isso. Mas, por outro lado, o governo federal tem que descentralizar os recursos para os municípios. Não, isso o governo já, nesse pacote aí, o governo já coloca que vai descentralizar, que vai ter mais recursos, mas que as prefeituras e os governos estaduais vão ter que fazer a lição de casa. Sim, agora, voltando ao caso dos pequenos municípios, precisa colocar o seguinte: cria um município, como estão querendo criar mais de 20 aí tem que criar prefeituras, secretarias, aí tem que criar lá uma Câmara de Vereadores, contratar lá um batalhão de funcionários, quer dizer, e aí, como que se reduz gasto assim? Não, mas veja bem, Lúcio, nós não podemos aqui generalizar. Eu não estou defendendo aqui a criação de mais de 20 municípios do estado de Mato Grosso. Nós temos alguns distritos que têm uma população do tamanho da sede do município, até maior, e que demanda um atendimento mais centralizado, mais local. Não é criar município de forma generalizada como foi criado no passado. Agora, uma medida de redução de 34 municípios para o Mato Grosso, mais de 1.200 para o Brasil, eu acho que não é a melhor saída. Se você for analisar hoje, eu quero aqui dar uns dados para vocês. Se vocês forem analisar hoje, nesses critérios de analisar o ITBI, o ITBI, o ISS
né, e o ICS, TBI e também o IPTU, sem considerar o número de habitantes, entendeu? De todos os municípios brasileiros, entendeu? Nós vamos ter mais de 50% dos municípios brasileiros não tem 10% de receita própria. E, se você esquecer o patamar de 5 mil habitantes, fazer todos os municípios brasileiros, nós vamos ter capitais de estado que não têm 10% de receita desses 3 tributos, se comparado com a receita total da Prefeitura. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada, presidente.